2017, é um pouco mais tranquila, mas também vai ter uma grande quantidade de coisa que a gente vai ter que absorver de informação. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Então, ela está gerando eletricidade a partir de energia eólica, energia dos ventos e também o famoso biogás, olha que renovável. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Como assim? Tem aqui um parque eólico formado aí por turbinas eólicas, elas captam a energia do vento e essa energia pode ser direta, fornecida para a rede de distribuição elétrica, que é a função, a finalidade, o final, a finalidade total todo esse aparato, ou isso pode ser usado para a produção de hidrogênio. A produção de hidrogênio geralmente é feita por meio de eletrólise. O professor Gabriel, assiste lá na aula dele, ele vai te explicar isso muito melhor do que eu. E para a produção de hidrogênio a partir de eletrólise, você dá um choque, por assim dizer, ele submete uma molécula de água a uma diferença potencial gigantesca, e aí você consegue separar o hidrogênio do oxigênio. Isso é um processo que demanda muita, mas muita energia elétrica. Geralmente, essas usinas de produção de hidrogênio geralmente ficam próximas a hidrelétricas, porque você tem uma oferta de energia elétrica bem barata e bem abundante. Beleza. Depois desse hidrogênio, ele é armazenado, tem esse tanque aqui de hidrogênio, e não achem isso aqui comum, tá? O hidrogênio ele é dificílimo de ser armazenado, tanto que carros da célula de hidrogênio não se popularizaram em lugar nenhum do mundo. Até por isso, primeiro que você gasta uma energia sinistra, tremenda para poder produzir hidrogênio. Segundo que armazenar hidrogênio é muito difícil até hoje em dia. E aí, esse hidrogênio ele pode ser usado como combustível, pode ser usado como combustível desses carros movidos a células de hidrogênio, que são células limpas, sim, na hora de consumir é tranquilo, porque você pega o hidrogênio, ele produz energia e moléculas de água. Ele se junta com o oxigênio do ar e forma moléculas de água. Olha só que carro limpo, ele forma água. Sim, só que para produzir aquilo ali você gastou uma tremenda quantidade de energia. Pode ser energia elétrica, mas pode ser também energia nuclear. E aí seu carro movido a hidrogênio não é mais tão limpo assim. Enfim, você vai ter esse hidrogênio aqui se misturando ao biogás, que você armazenou, o hidrogênio que você armazenou, se misturando ao biogás, e esse biogás, essa mistura, ela é controlada, essa razão aqui é controlada por uma válvula. Se você falar registro na aula de engenharia, você é cortado fora, você roda da aula na mesma aula, não existe registro, não existe cano. É uma válvula e é a tubulação que leva até aquela mistura, leva até uma planta, que deve ter um reator aqui, e esse reator ele vai ser capaz de produzir eletricidade, vai ter provavelmente um rotor, tal, uma célula capaz de produção de eletricidade a partir dessa mistura de hidrogênio com biogás. Essa célula deve ter um processo não é totalmente eficiente, então uma quantidade de energia ela vai ser liberada na forma de calor, e isso aqui pode ter um destino aqui da energia térmica. Essa energia térmica ela pode ser reaproveitada. Existem N maneiras de calcular a eficiência, bioeficiência, nossa, meus tempos de mestrado, para poder utilizar essa energia, reaproveitar essa energia de alguma maneira na própria planta. Tranquilo? E aí, vamos analisar a questão. Teoria grande aí, explicação boa para vocês poderem resolver não só essa, como outras questões parecidas. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois. Galera, o que está rolando aqui? Você tem uma produção de hidrogênio a partir do vento e você tem um estoque, você tem um armazenamento de hidrogênio. Eu falei para vocês que é extremamente difícil armazenar, mas é possível armazenar sim por algum tempo. Então, quando cessar o vento, acabou o vento. Acabou o vento, parou a usina. Pô, beleza, hein? Melhor usina do mundo. Tem que estar ventando o tempo inteiro para funcionar. Não, ele disse que não. Quando parar o vento, você vai ter um pouco de hidrogênio estocado. E esse pouco de hidrogênio estocado ele vai ser capaz de ser alimentado pela válvula, chegar até o reator com o biogás e fazer a usina continuar rodando. Então, para curtos intervalos de tempo, isso vai valer, isso está acontecendo. Aí, vamos ver o que as alternativas falam. Então, a planta, alternativa A, vamos julgar. A planta mista de geração de energia realiza a eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. Galera, não. A eletrólise, como eu disse para vocês, é o processo pelo qual o hidrogênio é produzido. Então, a produção de hidrogênio é eletrólise. Você realizar a eletrólise para enviar energia à rede de distribuição é completamente... Não, é o contrário do que acontece. Você precisa de muita energia elétrica que vai ser captada pelaquela usina para a produção de hidrogênio. Só que não faria sentido e é por isso que eles usam a matriz eólica para a produção desse hidrogênio.
Então essa aí está incorreta. Vamos ver a próxima aí. B. O hidrogênio produzido é armazenado, é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Sim, é esse o princípio de funcionamento dessa usina. Você tem o hidrogênio, ele a ele é anexado através da válvula de mistura o biogás, esse conjunto ele é queimado e ele move lá um motor, pode ser um motor, uma turbina elétrica, e você gera eletricidade, tem como rejeito o calor. Então tá aí o nosso gabarito. Vamos ler a próxima questão, que aí tem a ver com a física, mais do que a outra parte anterior, que está um pouco mais para a química, uma questão bastante interdisciplinar, como a maioria das questões do Enem. C. O conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Lógico que não. A B está certa, né? Lógico que não. Ele vai continuar girando por inércia? Por inércia, o que a inércia diz? Que o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Sim, você tem uma inércia de rotação. Quando você desacelera o seu carro, você solta o seu carro. Você está lá na quinta marcha, 120 km por hora na Dutra, e você solta o pé da embreagem. Seu carro vai parar? Você soltou o pé da embreagem, parou bruscamente? Lógico que não. Você vai ter uma tendência de continuar. Por quê? Porque tem uma certa inércia de rotação que permanece, faz com que suas rodas, seus pneus que estavam em movimento continuem em rotação e seu carro que estava em movimento continue em movimento. Só que você, assim como o seu carro, se você soltar a quinta, botar em ponto morto e parar de acelerar, o que vai acontecer depois de um certo tempo? O carro vai tender ao repouso, ele vai frear. Por quê? Porque existem forças dissipativas, existe o atrito dos pneus com o solo, existe a força de resistência do ar que vai estar atuando contra o veículo. Dessa mesma maneira aqui, essa turbina, por melhor que seja, ela vai ter certas forças de atrito internas, vai ter resistências, vai ter outros tipos de forças ali, vai ter corrente de fuga até nessa turbina, e você vai ter umas coisas que vão fazer com que a turbina, depois de um certo tempo, ela pare. Se ela para, ela vai alterar a curva de eficiência com a qual ela trabalha e, com certeza, essa alternativa está incorreta. Ela não vai continuar girando com a mesma velocidade. D. Combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. Galera, aqui, a partir daqui, desse quadrinho aqui, tem uma setinha direto para cá. Então ele está produzindo eletricidade, concordo. Só que tem uma setinha direto para cá, falando que isso aqui vai produzir hidrogênio, vai jogar lá para a eletrólise. Não, como eu disse para vocês, o processo de produção de hidrogênio por eletrólise, ele gasta muita, mas muita energia elétrica. Não seria eficiente, não seria viável que uma usina que produz, cuja finalidade é produzir energia para a rede elétrica, que ela usasse parte dessa energia para a produção de hidrogênio, ela se retroalimentasse. Ela não seria eficiente, ela não teria um bom custo-benefício, ela não faria sentido que ela existisse. Ela só é possível, esse conjunto aqui só é possível de aproveitamento da energia do biogás pelo fato da existência da energia eólica. A energia eólica é importantíssima porque ela consegue produzir bastante quantidade de energia para poder produzir o hidrogênio. Beleza? Então essa alternativa aí, alternativa D, está incorreta. E a planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Galera, se ele fosse capaz de usar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade, você não teria esse rejeito aqui, esse calor que tem como destino a energia térmica, que você vai ter que usar um trocador de calor, usar algum tipo de aparato, ou para reaproveitar esse calor, ou simplesmente para refrigerar o reator, porque se você passar de certas temperaturas de limite de operação, vai explodir e vai dar ruim. Bom, por isso, essa alternativa está incorreta. Você também violaria as leis da termodinâmica, que você falar que um processo é 100% eficiente, não tem como. Então, beleza?